Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui, lei de execução penal, né? Graças a Deus a gente saiu daquele estatuto da criança e do adolescente. Eu já não tô aguentando mais corrigir questão de ECRIAD, porque uma hora dá uma cansada, né? Não que eu não goste da lei, acho que ela é profícua, mas pô, tem uma hora que você dá aquela cansada, né? E aí vai acontecer com o LEP também, a hora a gente cansa, mas é importante, tem que fazer questão, né? Tem um autor que ele diz assim: você deveria fazer máximo de questões, todas as questões do mundo, mas como você não tem condições de fazer isso, faça todas que puder. Então, essa aula de correção é bem interessante para a gente ir desenrolando, trocando ideia. Vocês verem que tem, às vezes até o professor fica em dúvida de alguma coisa, então errar faz parte, é ser humano. Ninguém acerta 100% numa questão de prova, nem aquela menina lá com gabarito senil conseguiu acertar 100% das questões. Imagina a gente, meros mortais, né? Mas a gente faz o melhor para poder acertar. Beleza, pessoal, então vamos aí, vamos tentar corrigir as primeiras 7 questões, pelo menos, tá bom? Vamos sempre nesse padrão aí que a gente consegue, não fica tão cansativo, na minha singela opinião. Então vamos lá. Questão número 1. Sobre o objeto e aplicação da LEP, é correto afirmar que, primeiro, a execução penal tem por único objetivo a efetivação das disposições da sentença ou decisão criminal, excluindo a função de proporcionar condições para a harmônica reintegração social do condenado. Errado, tá? A LEP, ela tá lá nos seus primeiros dispositivos e ela fala que o objetivo da sanção penal, o objetivo da execução penal, por que o objetivo da execução? Pois estou executando uma sentença penal condenatória. Então, o objetivo da execução penal é justamente efetivar as disposições da sentença penal condenatória, que foi proferida lá pelo juiz de conhecimento, e propiciar aquele indivíduo condenado a reintegração da sociedade, para ver se ele volta a ser gente, né? O criminoso volta a ser gente. Em outras palavras, seria isso aí. Então, nós teríamos uma função preventiva da pena. Teríamos uma função de prevenção, gerar prevenção especial positiva, é o que a gente chama. Prevenção especial positiva. Especial por quê? A finalidade é preventiva, né? Primeiro, prevenir novos crimes. Especial porque ela incide sobre o indivíduo enquanto apenado. E positiva porque visa a ressocialização. Prevenção especial positiva. Dentro do direito penal, vocês estudam isso, de certo modo, ou em alguma videoaula, alguma doutrina de execução penal, você vai ter as funções da pena: retributiva, prevenção geral positiva e negativa e prevenção especial positiva e negativa. Mas não vou perder muito tempo com isso aqui, não. Senão a gente não avança, né? Mas seria basicamente isso. Está escrito isso na lei? Não, isso é doutrina, tá? Só pra gente pontuar mesmo. Vamos lá. A jurisdição penal no processo de execução será exercida apenas pelos juízes ou tribunais de justiça federal, excluindo a justiça ordinária dos estados. Errado, mas pode ser exercida. A execução penal, ela inaugura um novo processo chamado processo de execução penal, e ela pode ser exercida pela justiça estadual ou federal, depende. A condenação foi na justiça federal, então vai ser executada a pena em um presídio federal por um juiz da execução penal federal. Beleza? As disposições da lei, da LEP, aplicar-se-ão igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Beleza, é isso aí mesmo. Gabarito, letra C. O objeto primordial da execução é a repressão ao crime, errado, sendo a ressocialização uma mera faculdade do Estado, devendo ser priorizado o rigor do cumprimento da pena. Errado, porque o Código Penal, não confundam, o Código Penal estabelece que, de fato, uma das funções da pena. Deixa eu até abrir o Código Penal para a gente ver se a gente acha essa disposição aqui, só para a gente não confundir. Retribu... Não vou achar aqui agora. Mas uma das funções da pena para o Código Penal é retributiva, né? Função retributiva. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para falar para vocês. Aqui, artigo 59, né? Como eu poderia esquecer? No artigo 59 do Código Penal, você vai ter lá assim, ó. O juiz, atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivo, circunstância, blá, 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 estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para 1. Reprovação, 2. Prevenção do crime. Então, o artigo 59 do Código Penal, para a parte da doutrina, adotou uma teoria eclética da função da pena.
para o Código Penal, a ideia da pena é reprovação, ou seja, retribuir o mal causado, mas também prevenir o crime. Já na lei de execução penal, galera, se você for olhar, ela vai falar no artigo 1º, a execução penal tem por objetivo efetivar a disposição da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, você não pode confundir o artigo 1º da LEP com o artigo 59 do Código Penal, porque eles têm previsões muito diferentes, hein? Isso pode cair em prova. Eu podia ter feito uma questão assim, né? Uma questão muito boa. Mas vou usar isso para fazer uma postagem depois para a gente poder discutir melhor sobre essa questão de função da pena, ok? Bom, vamos lá, questão de número 2. Questão 2. A lei de execução penal assegura diversos direitos ao condenado e ao internado. Aí deixa eu fazer um adendo aqui, um parênteses. Esses dias eu estava aí no Instagram, navegando pela rede, e aí um aluno falou assim, olha, tá tendo uma discussão no grupo, porque no edital da PPS tá falando assim, direitos e deveres do preso, mas não fala na disciplina. Eu falei, cara, olha só. Aí o pessoal falou, não vou estudar o regime disciplinar do preso. Pessoal, vocês estão fazendo uma prova para a polícia penal. Não é porque não está escrito no edital que não pode ser cobrado, às vezes está implícito. Se você abrir sua lei de execução penal agora, você vai ver que está assim, dos direitos e deveres do preso e do regime disciplinar e da disciplina. Então, não tem como você estudar de deveres do preso sem estudar a disciplina, pô. É a mesma coisa. Não tem como eu vou estudar direitos e deveres, mas não vou estudar o regime disciplinar, porque afinal de contas não vai ser cobrado. Pode não ser cobrado? Pode, mas é uma parte muito pequena para você poder estudar ali. Então não faz sentido. E até mesmo para uma redação, te dá subsídio, te dá munição. Pô, para com essa frescura de não vou estudar porque não está no edital. É óbvio que se não tiver no edital, por exemplo, tem lá lei de lavagem de dinheiro, não está no seu edital, você vai estudar para quê? Mas dentro de execução penal, vá para ser o melhor. Pelo amor de Deus, né? Vamos parar com para de dar essa viajada. E cuidado com esses grupos de WhatsApp, às vezes, que o pessoal fica meio içado durante as provas que se avizinham, começa a falar coisa que às vezes não procede. Eu não sou muito partidário de grupo. Acho que ajuda até certo momento, mas no fim das contas a guerra é de você com você mesmo. Então vá na sua convicção. Estuda o mais. O que a bunda não prejudica. Mas existe temperamentos para isso. Cuidado para não, tentar pegar coisa. Mas, você está fazendo prova para a Polícia Penal, você não sabe discorrer sobre o regime disciplinar do preso? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, vamos ter um pouco de bom senso nas coisas que a gente fala também, porque a gente também tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente fala com os colegas, né? Afinal de contas, não é só você que está fazendo prova, tem mais gente. Então, às vezes, uma coisa que você fala pode influenciar. Então, se você não vai estudar, beleza. Agora, deixa o colega estudar, pô. Direitos, deveres e da disciplina do preso. Tá lá na LEP. Vou até fazer questão de ler aqui. Direitos. Fala deveres, que é mais fácil achar. Dos deveres, dos direitos e da disciplina. Capítulo 4. Não tem como você estudar dever sem você estudar o regime disciplinar. Qual é a disciplina que está submetida caso ele descumpra um dever? Não faz sentido nenhum. Agora, se não cair, beleza. Não caiu o RDD, ótimo. Mas e se cair, você não estudou, aí, paciência, não tem como você cobrar da banca, porque, na minha opinião, isso está implícito no edital. Direitos e deveres estão atrelados, intrinsecamente ligados à disciplina. Eu tinha que dar esse recado aqui, porque era importante. Agora eu vou adiantar. Vamos lá. Questão 2. A lei de execução penal assegura diversos direitos ao condenado e ao internado. Contudo, em uma alteração recente, trouxe uma restrição específica. A esse respeito, é correto afirmar o seguinte: ao condenado e ao internado serão assegurados apenas os direitos previstos expressamente na LEP, sendo aqueles não atingidos pela sentença obrigações de observância de administração penitenciária, mas não direitos do preso. Errado, pessoal. Serão assegurados todos os direitos são inerentes ao preso, não é porque ele está preso que ele vai perder direitos. Lógico, ele pode ter a restrição de direitos, como, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, a restrição de visitas, a própria liberdade ambulatorial de ir e vir, porque ele está preso, mas ele não deixa de ter dignidade, por exemplo, dentro de um contexto de direitos fundamentais. Então, essa questão é muito generalista, a gente descarta ela, beleza? B. Um condenado por crime contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, lembrando que razões de condições do sexo feminino, segundo a interpretação lá do Código Penal, é crime praticado no contexto de violência doméstica familiar ou em razão da condição de mulher. São duas hipóteses previstas no Código Penal, norma de interpretação que se aplica a todo o ordenamento jurídico penal. Isso é razões de condição de sexo feminino, beleza? Misoginia ou violência doméstica familiar, se você quiser resumir dessa maneira.
Então, o condenado por crime contra a mulher por razões de condições do sexo feminino não poderá usufruir do direito à visita do cônjuge, companheira, de parentes e amigos, mas manterá o direito à visita íntima e conjugal. É uma previsão expressa. Ai, já achei aqui. Pô. É porque às vezes o meu Explorer ele acaba falhando, né? E aí eu tenho que dar uma reiniciada nele. Mas enfim, acontece. Vou dar uma reiniciada nele aqui enquanto a gente vai trocando ideia. Quando você tem o regime de visitação do preso, pode ter algumas restrições relacionadas a crime praticado por violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso que a questão está errada, né? Agora eu vou só esperar a boa vontade no meu computador aqui. E para eu reiniciar o meu Explorer e a gente volta para a questão. Se eu conseguir, né? Se eu conseguir, porque tá difícil. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui. Uma hora ele volta. Bom, beleza. Nesse caso aqui, então, eu posso fazer essa restrição aos direitos do preso, justamente, voltou aí. Posso fazer uma restrição ao direito do preso quando eu tenho esse crime praticado contra a mulher, né? Não haverá, letra C, né? Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, mas o condenado por feminicídio não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 do artigo 41 em relação à visita íntima ou conjugal. Beleza. Se a gente abrir aqui deixa eu ver só como é que tá a minha tela, se tá tudo certinho, tá. A gente abrir aqui o artigo 41, o artigo 41 da LEP, e a gente vai ver lá no inciso 10 que a visita do cônjuge, companheira ou de parentes amigos em dias determinados é um dos direitos do preso. Mas, se ele for condenado por crime contra a mulher em razão de condição de sexo feminino, que é uma norma que está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 121, não necessariamente feminicídio, tá? É qualquer crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar. Ele não pode usufruir do direito à visita íntima ou conjugal. Isso aqui é bem interessante de cair prova, beleza? Bem interessante de cair em prova, porque é uma alteração de 2024. Então, uma alteração relativamente recente que pode estar sendo exigida de vocês aí por ocasião da prova. Então, a letra C correta. Porque às vezes eu vou salvando algumas coisas aqui para fazer umas postagens depois, né? Beleza. Aqui, pronto. Beleza, pronto. Vamos lá. Voltando. Letra D. Preso condenado por feminicídio terá todos os seus direitos garantidos. Aqui a gente atira, né? Se o direito à visita íntima é um direito, e se ele for condenado por feminicídio, ele pode ter restringido esse direito, não são todos os direitos. Então, beleza. Questão de número 3. A individualização da execução penal orientada pela classificação dos condenados. Sobre este processo e o exame criminológico, é correto afirmar o seguinte: a classificação dos condenados será feita exclusivamente pelo juiz da execução penal, considerando o laudo psicológico e social emitido por equipe multidisciplinar. Na verdade, exclusivamente não. Você tem uma comissão, vai ser feita a classificação quando o indivíduo ingressa no sistema prisional. Então, ela não vai ser feita exclusivamente pelo juiz da execução penal. Isso exclusivamente a torna assertiva incorreta. O computador hoje tirou o dia, né? Mas eu vou resolver aqui enquanto a gente vai resolvendo a questão. B. O exame criminológico, para obtenção dos elementos necessários à classificação, é obrigatório apenas para o condenado em regime fechado, sendo facultativo para o regime semiaberto. Show de bola. Questão 3, letra B, esse é o gabarito. Quando a gente abre a LEP e vai no exame criminológico, a gente vê que o indivíduo que está submetido ao regime fechado, ele vai ser submetido ao exame criminológico. Mas, ou seja, ele será, é um poder-dever. E o parágrafo único diz: o exame que trata este artigo, qual seja o exame criminológico, poderá ser submetido ao condenado ao regime de cumprimento de pena semiaberto. Então, para o fechado, o exame criminológico é obrigatório. O exame criminológico é aquele que vai avaliar todas as circunstâncias sociais do indivíduo, ele tem um aspecto criminal, psicológico, ele é multidisciplinar. Ele é para classificar o indivíduo durante a execução da pena. E para o semiaberto, ele vai ser facultativo. Então, letra B, correta. A comissão técnica de classificação em cada estabelecimento será presidida por um psiquiatra e composta, no mínimo, por 2 assistentes sociais e um psicólogo. Vamos lá. Comissão
ela vai ser composta por dois, artigo 7º, hein, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Quando se tratar de condenado a PPL, pena privativa de liberdade. Então, é 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. 5 pessoas. Ok? Então, essa aqui está errada justamente por isso. Beleza? O condenado será classificado unicamente segundo, aí já tira, né? A natureza do crime cometido, sendo seus antecedentes e personalidades irrelevantes. Na verdade, para a classificação do condenado na execução da pena, você tem que considerar vários critérios, dentre eles a personalidade, os antecedentes e tudo mais. Não somente a gravidade do crime, nem a natureza dele. A fim até de você alocar o cara no local, na ala correta, né? Os caras que estão condenados por tráfico, por estupro, etc e tal, para você evitar intercorrências dentro do sistema prisional. Beleza? Questão 4. Nos termos da LEP, a identificação do perfil genético é um procedimento obrigatório e sua recusa tem consequências. Sobre o tema, analise as afirmativas e assinale a opção correta. Vamos lá, então. A recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, né, que é o DNA, o exame de DNA, constitui falta média. Errado, constitui falta grave, beleza? Está escrito lá na Lei de Execução Penal. O condenado à pena privativa de liberdade por crime doloso praticado com violência leve ou lesão corporal, culposa, será submetido obrigatoriamente à identificação de perfil genético por técnica invasiva por ocasião do ingresso no estabelecimento. É violência ou grave ameaça em técnica não invasiva. Justamente por isso está errado. O procedimento de identificação do perfil genético é obrigatório para condenado por crime doloso, praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, e a recusa em se submeter a ele constitui falta grave. Show, é isso mesmo. Isso é exatamente a dicção da LEP. A amostra biológica coletada para identificação de perfil genético, mesmo após a identificação, deve ser armazenada para a realização de práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar, conforme regulamentação posterior. É proibida a utilização de elementos de exame de DNA para fenotipagem, ou seja, você classificar as pessoas por fenótipo. Nariz grande, desse jeito e tal, as características fenotípicas da pessoa. Porque isso é uma espécie de perfilamento racial dentro do sistema, perfilamento, né? Não necessariamente racial, dentro do sistema prisional, e não é admitido. Então, você não pode fazer isso aí. Ou de busca familiar. Então, é justamente a questão do DNA, é justamente para você manter o banco de dados de condenados, porque se preciso for a consulta, mediante autorização judicial, suponha que esse cara esteja sendo acusado de outro crime, você pode fazer uma busca no banco de dados e colocá-lo dentro da cena do crime. É difícil, tá? Na prática, nunca precisamos usar, eu pelo menos que precisei usar isso aqui, mas é uma ferramenta que temos à disposição aí também. Show! Vamos lá, deixa eu ver como é que tá o meu tempo. Só para a gente não passar demais, mas eu acho que ainda tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Dá para a gente resolver aqui mais umas 2 questões. 3, né, com essas. Assistência ao egresso. Assistência ao egresso é um dever do Estado. Sobre o conceito de egresso, e eu já chamei a atenção sobre isso lá no Instagram, hein? Os prazos de assistência previstos na LEP, assinale a opção correta. Então, sobre o egresso e os prazos de assistência previstos na LEP, assinale a opção correta. Considera egresso, para efeitos dessa lei, o liberado e definitivo pelo prazo de 2 anos, contados da saída do estabelecimento e o liberado condicional durante o período de prova. A LEP, ela estabelece o conceito de egresso, deixa aqui. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, não 2 anos. Artigo 26, inciso 1 da LEP. O erro está aqui no 2 anos, tá? O liberado condicional durante o período de prova, essa parte está certa. Vamos lá. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se necessário, beleza, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado pelo prazo máximo e improrrogável de 6 meses. Esse prazo aqui está errado. O prazo para concessão de alojamento, alimentação, é pelo prazo de 2 meses. Pode ser prorrogado uma vez, comprovado pela declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Então, é 2 meses, não 6 meses. Pode ser prorrogado mediante declaração do assistente social do presídio. O liberado definitivo é considerado egresso pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, e o liberado condicional durante o período de prova. Beleza. Egresso é aquele que acabou de sair, tá? Então, ele é o egresso. Por que a gente faz esse conceito de egresso? Porque ele acabou de sair do sistema prisional. Então, é o liberado a partir de 1 ano,
dentro do prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, ou liberado condicional durante o período de prova do livramento condicional. E nesse sentido ele pode receber alguma assistência do presídio por parte do Estado, por isso que é importante esse conceito de egresso. O prazo de concessão de alojamento e alimentação para o egresso é de 2 meses e não pode ser prorrogado. É de 2 meses e pode ser prorrogado, daí o erro da questão. Show? Vamos para a questão de número 6. O trabalho do condenado é um dever social e possui finalidade educativa e produtiva. Sobre as disposições gerais do trabalho, é correto afirmar o seguinte: o trabalho do preso está sujeito ao regime da CLT. Já está errado, né? Não está sujeito ao regime da CLT. Aplicando-se integralmente a legislação trabalhista. Você não aplica a CLT porque o trabalho do preso ele tem função de orientação educativa, a fim de que ele não fique ocioso dentro do presídio, né? Então você não vai pagar para o cara um salário mínimo que ele está preso. Não existe isso, não. A remuneração do trabalho do preso não poderá ser inferior à metade do salário mínimo. E o produto dessa remuneração deverá atender prioritariamente às pequenas despesas e constituição de pecúlio. Pecúlio é uma pequena, vamos dizer assim, uma reserva que o cara faz para quando ele sai do presídio ele receber. Só que a remuneração do preso, salvo engano essa fração é de 1/4. 3/4, perdão. Artigo 29. Trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo e não metade, tá? 3/4. E sobre isso o STF já falou que é constitucional, ele não precisa receber um salário mínimo, até porque seria um contrassenso, né? Cara, muita gente aí do lado de fora sem trabalhar, o cara tá preso, recebe um salário? Pô, brincadeira, né? O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo e não se sujeita ao regime da CLT. Isso aí mesmo, show. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas, à razão de terem natureza de trabalho. Errado. Prestação de serviço à comunidade é pena restritiva de direitos, ou pode ser também condições do regime pode ser condições de outros benefícios, tipo livramento, alguma coisa do tipo. A prestação de serviço, na verdade, é uma condição obrigatória no primeiro ano do livramento condicional, e não é remunerada, é uma pena. Prestação de serviço é uma PRD, segundo o Código Penal. Pena restritiva de direitos. Questão 7, para a gente fechar esse bloco. A respeito do trabalho interno e a lei de execução penal prevê normas distintas, a depender do regime de cumprimento de pena e da natureza do preso. Com base nisso, assinale a opção correta. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho. No entanto, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e poderá ser executado no interior ou exterior do estabelecimento a critério da direção do presídio. De fato, o condenado está obrigado ao trabalho. Preso provisório não é obrigatório. Preso provisório. Deixa eu só dar um. É isso aí, perdão. Artigo 31, parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do presídio. Então, ele está aqui, ó, exterior. O preso provisório e o preso político, a gente vê lá na LEP, não são obrigados a trabalhar. Mas, se quiser, somente pode ser feito dentro do interior do presídio. Até porque não faria sentido você ter um preso provisório, por exemplo, um cara preso preventivamente porque praticou um crime grave, você permitir ele trabalhar fora do presídio, né? Senão, ele não deveria nem estar preso. É melhor deixar o cara solto, e o risco de fuga seria muito grande. A jornada normal de trabalho não será inferior a 4 nem superior a 6 horas diárias e deverá ser limitada ao artesanato sem expressão econômica, mesmo nas regiões de turismo. Bom, na verdade, essa jornada de trabalho do preso, ela não poderá ser inferior a 6 e nem superior a 8. Então, não será inferior a 6 e nem superior a 8. Ele pode ser limitado ao artesanato sem expressões econômicas, mas na região de turismo, ele vai ser incentivado. Se tiver uma região muito turística, em que há muito artesanato, é incentivado ao preso, a LEP incentiva que o preso faça esse tipo de trabalho. E aí pode ter uma certa expressão econômica, porque isso pode ser vendido pelo estabelecimento prisional e reverter parte para o preso, etc. e tal. O trabalho externo é admissível para presos em regime fechado, somente em serviços em obras públicas realizados por órgão da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, exigindo o cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Aqui depende, tá? O trabalho externo obras. O trabalho externo é admissível para presos em regime fechado
Artigo 36. Trabalho externo só será admissível para preso em regime fechado somente em obras públicas realizadas por órgão da administração direta e indireta ou entidades privadas, exigindo no mínimo cumprimento de 1/6 da pena. Ah, para mim tá incompleta isso aqui, né? Trabalho externo será em regime fechado. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é isso aqui mesmo. Desculpa, tô procurando a correta, né? Tá certo, é isso mesmo, ó. Perdão, pessoal. Trabalho externo é admissível para os presos em regime fechado. Perfeito. Somente em serviço de obras públicas. Perfeito. Para órgãos da administração direta e indireta ou entidades privadas também, exigindo no mínimo 1/6 de cumprimento da pena. Ou seja, só depois de 1/6 é que no regime fechado ele pode trabalhar. Então, a alternativa correta, letra C. Beleza? Perdão o equívoco aí. O limite máximo de presos no trabalho externo será de 20% no total de empregados na obra e caberá ao estabelecimento penal a remuneração desse trabalho mediante convênio com a empresa empreiteira. Na verdade, o total máximo é de 10% e caberá ao órgão da administração da entidade penitenciária remunerar o trabalho. Então, de fato, cabe ao estabelecimento penal remunerar, mas aqui não é de 20%, mas de 10%, ou seja, não posso ter um monte de preso trabalhando, né? Tem que ser o limite de 10%. Show de bola, pessoal? LEP, a gente termina o primeiro bloco aqui, que são as questões de 1 a 7, depois a gente vai de 8 a 11, 12 a 15, 16 a 20, 21 a 25, 26 a 30. De LEP a gente vai fazer um pouco mais, tendo em vista a importância para a polícia penal aí. Fechou? Valeu, tamo junto.